Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga. Hoje eu vou mostrar para vocês uma dúvida que alguns dos meus alunos costumam ter quando a gente trabalha com joguinhos criados em qualquer linguagem de programação, mas especificamente a gente vai trabalhar com JavaScript, com relação à animação de sprites, né? Primeiramente, o que é um sprite, né? Então, observe esse desenho aqui. O sprite ele é justamente uma figura em duas dimensões que representa um personagem, um cenário, um objeto de cena, qualquer coisa que compõe algum elemento do jogo. Então, esse sprite aqui especificamente, ele é formado por 16 pixels de largura por 18 pixels de altura. Tá? Então, isso aqui é um desenhozinho que representa um soldado, né? Um bonequinho aqui. Só que para eu fazer uma animação que dê a ideia de que ele está se mexendo, que ele está se movendo, eu vou precisar do que a gente chama de sprite sheet, né? O sprite sheet é justamente um conjunto de várias posições para o mesmo personagem. Então, no caso aqui, eu tenho um sprite sheet formado por uma matriz, né, de 3 por 4. Então, cada linha da minha matriz vai representar a animação de uma posição do meu personagem, do meu bonequinho. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender a pegar um arquivo de imagem, no caso esse aqui é um arquivo PNG, e ler esse arquivo dentro do JavaScript, pegando cada sprite, então cada retângulozinho de 16 por 18, e dando a ideia de movimento, né, de animação. Então vamos começar criando o nosso HTML, né? Então eu vou primeiramente criar um arquivo HTML padrão, tá certo? Aqui a gente vai criar um head, né? Um head bem básico, apenas com o suficiente para ele rodar o meu objeto, né? Então eu vou criar aqui um style simples, né? Uma formatação de CSS. Como é apenas uma linha, não precisa criar um arquivo só para isso. O que eu vou formatar aqui? Justamente o meu objeto canvas. Então eu vou pegar o meu objeto canvas e vou definir uma borda para ele, né? Então borda vai ter um pixel, então a minha borda vai ser bem fininha e ela vai ser do tipo sólida, né? Então solid e na cor preta, ok? Você depois pode fazer qualquer adaptação, qualquer modificação, mudar a espessura da borda, né? O tipo e a cor fica ao seu critério. Aqui eu vou fechar o meu head e dentro do body, dentro do corpo da página, né? Deixa eu fechar logo aqui o meu HTML. Eu vou criar aqui dentro um script em JavaScript que vai justamente conter a animação, né, do meu personagem, do meu bonequinho lá, do meu soldadinho que vai ficar se mexendo na tela. Então, vamos criar primeiramente algumas variáveis, né? A primeira variável que eu vou criar, chamada img, é uma instância do meu objeto image, né? Esse objeto image é o que vai conter justamente o meu arquivo de imagem. Então, usando a propriedade src do meu objeto image, eu vou atribuir ele ao arquivo lá do meu bonequinho. Esse arquivo está salvo dentro de uma pasta chamada img, dentro da pasta do meu projeto. Então, eu vou precisar dizer que eu vou estar dentro de uma subpasta, né? Então, ponto barra, o nome da subpasta e o nome do arquivo, que no caso é soldado.png. A gente está usando a extensão PNG justamente por causa desse fundo transparente que ela deixa, né? Então, toda vez que a gente cria algum tipo de objeto, ele tem que ter o fundo transparente para não cobrir os outros objetos que podem estar por trás dele, como o cenário ou outros personagens, ok? Aí aqui, quando o meu objeto image for carregado, então onload
Então vou usar aqui o método onload, né? Aliás, eu vou chamar o onload e atribuir ele a uma função, certo? Então, essa função simplesmente vai chamar uma outra função chamada init, que a gente vai criar mais adiante. Ou seja, quando o meu objeto for carregado, ele vai chamar a função init, certo? Vamos criar mais uma variável chamada canvas, onde eu vou justamente atribuir a minha variável canvas ao meu objeto canvas, que vai ser criado lá no HTML. Então, document, eu vou criar o meu canvas dinamicamente aqui dentro do JavaScript, né? Então, query selector. Então, eu vou selecionar um objeto justamente que é o meu canvas. Mas que objeto canvas é esse que eu ainda não criei, né? Então eu vou vir aqui dentro do body e vou criar o meu canvas, tá? Esse canvas vai ter uma largura de 600 pixels por uma altura de 400 pixels, tá? Então você pode criar o tamanho que você quiser. No caso aqui a gente vai criar 600 por 400. Ok? Muito bem. Então eu associei aqui a minha variável canvas ao meu objeto canvas lá do HTML. Agora eu vou criar uma outra variável chamada contexto, que vai armazenar justamente o tipo do contexto do meu canvas, tá? Então o objeto canvas ele admite dois contextos. Ele pode ser um contexto de objetos 2D, de duas dimensões, ou objetos 3D. No caso aqui, eu vou pegar o getContext e vou atribuir ele o 2D, né? Que é o que a gente está trabalhando, que são os objetos formados com duas dimensões. Vamos criar mais uma constante. Agora nós vamos criar uma constante, né? E não uma variável. Const. Nessa constante, eu vou chamar ela de escala. O que essa constante vai ter? Veja, o meu objeto ele é formado de 16 por 18 pixels, então ele é bem pequenininho. Então pode ser que na hora que for renderizar isso no navegador, né, na tela do navegador, ele fique muito pequeno. Então a gente criou essa variável, essa constante escala, que vai justamente permitir que eu amplie ou dê um zoom, né, no meu objeto. Então, por exemplo, eu vou já iniciar o meu objeto atribuindo a escala dele igual a 2. Vamos criar mais uma constante chamada largura. Porque aí eu vou associar justamente a largura do meu objeto e uma constante chamada altura, que vai ser associada à altura do meu objeto, tá? Então a gente sabe que esses objetos, todos eles têm 16 por 18, né? Então eu posso depois, se eu precisar trabalhar com outro tipo de objeto, com tamanho maior ou menor, basta modificar aqui a largura e a altura e já vai ficar redefinido apropriadamente, né? Veja, como eu criei uma escala, eu vou precisar multiplicar a minha largura e a minha altura pela escala, né? Então vamos criar aqui uma outra constante chamada escala largura, que vai conter justamente o valor da minha constante escala multiplicado pela minha largura. Da mesma forma, eu vou precisar de uma outra constante chamada escala altura, aonde ela vai ser igual a minha escala multiplicada pela minha altura. Ok? Muito bem. Agora nós vamos criar uma nova função, function, chamada desenha quadro. O que essa função vai fazer? Justamente ela vai desenhar cada quadro da minha imagem, né? Ou seja, cada sprite que compõe o meu sprite sheet, tá certo? Então, essa função desenha quadro, ela possui quatro... Eu vou colocar aqui quatro valores para ela, né?
Então, pos x, que vai ser justamente a posição inicial do meu quadro, né, no eixo x, e a posição inicial no eixo x, no eixo y. Além disso, eu preciso saber a posição no canvas, né? Ou seja, lá dentro do meu canvas, onde vai ser desenhado esse objeto. Então, eu vou precisar do canvas x e canvas y, ok? Muito bem. Então, esses quatro valores serão passados para a minha função desenha quadro. E aí, dentro dessa função, eu vou chamar o meu contexto e chamar dentro do objeto contexto o método drawImage, né? Esse método drawImage é justamente o que vai desenhar a minha imagem lá no meu canvas, tá? Então, o que eu preciso passar como propriedades para o meu drawImage? Justamente o objeto de imagem, né? IMG, a posição do eixo X, sendo que essa posição, lembre-se que eu vou dar uma escala para ela. Então, eu tenho que multiplicar ela pela largura, né, do meu objeto. Da mesma forma, a posição no eixo Y, multiplicado pela altura, e a largura e a altura original do meu objeto. Além disso, eu preciso da posição do canvas no eixo X, do canvas no eixo Y e a escala do meu objeto. No caso aqui, a escala largura e a escala altura, né? Então, todas essas propriedades serão passadas para o método drawImage, ok? Muito bem. Com isso, a nossa função desenha quadro está finalizada. Agora eu preciso criar mais uma constante que vai conter justamente o meu vetor de imagens. Observe aqui o seguinte, cada animação vai ser formada por um vetor com 3 posições, né? Então, para ele andar para frente, ele vai ter essas 3 imagens aqui. Para ele andar para trás, essas 3 imagens. Para andar para a esquerda, essas 3 imagens. E para andar para a direita, essas 3 imagens. Lembrando que um vetor sempre começa na posição 0. Então, vamos pegar essa linha aqui, por exemplo. Para dar a ideia de que as pernas do boneco estão se mexendo, ele vai iniciar aqui na posição 0, depois vai passar para a posição 1, depois voltar para a posição 0 e depois ir para a posição 2. Então, esse jogo de posições no meu vetor é que vai dar a ideia de animação. Então, aqui eu vou criar um vetor chamado imagens e esse vetor de imagens vai conter justamente a sequência da minha animação. 0, 1, 0, 2. Observe que todas elas seguirão a mesma sequência. Se eu tivesse, por exemplo, uma sequência diferente aqui embaixo, aí eu teria que criar um vetor de imagem para cada uma daquelas posições, mudando apenas aqui a ordem dos elementos do vetor. Mas, como são todos iguais, esse único vai servir para todos eles. Vou criar agora uma outra variável chamada índice imagem, que justamente vai fazer com que eu consiga percorrer o meu vetor, né? Então, índice imagem vai começar na posição 0 do vetor. Vou precisar também de mais uma outra variável chamada de conta quadro. O que essa variável vai dizer? Ela vai contar a quantidade de quadros que eu tenho aqui no meu sprite sheet, né? No caso aqui eu tenho 3, 6, 9, 10, 11 e 12. Então eu tenho ao todo 12 imagens. Então eu preciso contar quantos quadros eu já andei para poder eu passar de uma animação para outra. Então ela vai ser inicializada com o valor 0. E também eu vou precisar saber em que direção atualmente o meu bonequinho está andando, né? Porque ele pode estar andando para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Então eu vou criar aqui uma variável chamada direção atual e vou iniciar ela também com a posição 0. Ok? Muito bem.
Vamos criar agora mais uma outra função chamada passo. A função passo é justamente onde eu vou definir os passos da minha animação, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é incrementar a minha variável conta quadro, certo? Depois eu vou verificar o seguinte, se conta quadro, quantos quadros eu tenho aqui? 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então se isso aqui for menor que 13, né? Então, menor que 13 seria 12. Então, ele vai percorrer os 12 quadros da minha animação. Se for menor que 13, então eu estou dentro lá do meu sprite sheet. Então, o que é que eu vou fazer? Window, vou chamar lá o meu objeto window. E dentro do objeto window eu tenho o método request animation frame. Então, no caso, ele vai iniciar a minha animação passando como parâmetro justamente a minha função passo. Então isso aqui vai ser recursivo, né? Então a função passo vai chamar ela mesma dentro do request animation frame. E aqui eu dou um return, tá? Dentro do meu if, não é verdade? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Se eu não cair aqui dentro, então significa que eu ainda estou... eu terminei a minha animação, né? Então, se ele não for menor que 13, vai ser maior que 13, então não tem mais quadro para animar. Então, eu vou zerar a minha variável conta quadro. Volta para ser 0. Ok? Muito bem. Agora, observe o seguinte. Cada vez que ele passar de um sprite para outro, ele vai sobrepor uma imagem em cima da outra. Então, os desenhos vão ficar aparecendo sobrepostos. Então, para a gente impedir que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Ele vai desenhar uma imagem, ele vai apagar essa imagem, vai desenhar outra imagem, vai apagar e assim sucessivamente. Só que ele vai fazer isso tão rápido que a gente vai dar a ideia de que há uma animação acontecendo, né? Então, eu vou chamar novamente o meu contexto e dentro do meu objeto contexto eu vou chamar o método clearRect, né? Como o próprio nome já sugere, ele vai limpar um retângulo, né? Então, a partir da posição do eixo X 0, no eixo Y 0, eu vou limpar do 0 até a largura do meu canvas. Então, canvas.width e também até o meu canvas.height, que no caso seria a altura, certo? Ok. Então, depois que eu fiz essa limpeza, eu tenho que desenhar o quadro, né? O próximo quadro, novamente. Então, desenha quadro. Vou chamar agora a minha função desenha quadro. E passando para ela como parâmetros, ela recebe 4 parâmetros, né? No caso, eu vou passar o meu vetor de imagens, tá certo? Com o índice da imagem atual que está sendo desenhado no quadro. Além disso, eu preciso passar também a direção atual que ele vai estar mexendo o bonequinho, no caso seria dentro do pós Y, né? Então, direção atual. E para o canvas na posição X e na posição Y, eu vou passar os valores 0 e 0. Se você quiser, você pode modificar esses dois valores aqui. Por exemplo, se você quiser que o bonequinho apareça na parte de baixo da tela, né? Então, nós sabemos que a nossa tela ela tem 600 de largura por 400 de altura. Então, você pode subtrair do tamanho máximo da tela a altura do personagem, no caso 18 pixels, e colocar esse valor aqui para que ele seja desenhado no chão, né? Na parte de baixo. Mas isso aí depois vocês podem fazer essas modificações. Por enquanto, ele vai ficar na posição 0, x e y, ok? Agora eu vou pegar a minha variável índice imagem e vou incrementar, né? Para poder ele desenhar a próxima imagem. Só que tem um detalhe. Ele vai desenhar essas imagens, mas ele vai ter que ter um momento em que ele vai parar, senão vai dar problema, né? Vai dar erro. Então eu vou fazer uma verificação. Se o índice da minha imagem
for maior ou igual ao tamanho máximo do meu vetor, no caso, imagens.length, que seria o tamanho máximo, né, do meu vetor de imagens. Se isso aqui acontecer, aí eu vou voltar o meu índice de imagem para o 0, né? Porque aí eu não tenho mais imagens para animar. E eu vou passar para a próxima linha. No caso, ele vai animar todas essas aqui. Não tem mais nenhuma, ele vai passar para a próxima. Anima essa daqui. Não tem mais nenhuma, passa para a próxima e assim sucessivamente. Então, direção atual eu vou incrementar. Ok? Muito bem. Só que eu tenho 4 movimentos possíveis, né? Ele pode ir para frente, para trás, para esquerda e para direita. Então também eu tenho que verificar agora se a minha direção atual ela é maior ou igual a 4, né? Porque se for, significa que eu já animei todas naquela posição. E aí eu vou voltar para a posição inicial, né? Então direção atual igual a 0, ok? E aí eu vou chamar novamente o meu objeto window.requestAnimationFrame, né? Passando como parâmetro o passo, né? A minha função passo, ok? Muito bem, com isso a gente finaliza a função passo e agora vamos criar a nossa última função, que é a função init, que nós chamamos lá no início do código. A função init simplesmente ela vai startar, né? Então ela vai dar início à minha animação, ok? Muito bem. Então com isso a gente finaliza o nosso código, tá? Então vejam que não é um código muito complexo, é isso que permite fazer com que eu anime um sprite. Então vamos abrir aqui o navegador para a gente testar o nosso objeto, né? Olha lá, ele anda em todas as posições, tá? E fica dentro desse ciclo ininterruptamente. Ok? Muito bem. Espero que tenham gostado e até a próxima.